Em Brasília, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, se reuniu hoje com a defesa de Jair Bolsonaro. A expectativa é que depois desse encontro, o magistrado decida se prorroga ou não a prisão domiciliar humanitária do ex-presidente. É assunto para conversarmos com Thaisa Medeiros, ao vivo de Brasília. Meu boa tarde a você, Thaisa. Os advogados de Bolsonaro já detalharam como foi esta reunião e a expectativa para esta decisão do ministro Alexandre de Moraes? Em linhas gerais, Yuri, eles falaram que foi um bom encontro, né? Um encontro em que Alexandre de Moraes ouviu atentamente os argumentos. Boa tarde para você e a todos que nos acompanham. O advogado Paulo Cunha Bueno escreveu nas redes sociais que esteve com o ministro hoje à tarde para apresentar, formalizar mais uma vez, né, o pedido para prorrogar o regime de prisão domiciliar em que Bolsonaro se encontra até o momento, mas que venceu na última quinta-feira o prazo de 90 dias que havia sido concedido inicialmente pelo ministro. Segundo o advogado escreveu, Moraes ouviu atentamente os argumentos trazidos, tanto sobre a atual situação médica, quanto a questão referente à arma que havia na residência, deixando assente sua preocupação em relação à condição de saúde e aos cuidados que vêm sendo dispensados. Abro aspas, tenho que os argumentos trazidos sobre ambos os tópicos a serem apreciados são relevantes e encontram-se com fundamentos bastantes para a manutenção do regime domiciliar. E na avaliação de Cunha Bueno, então, Bolsonaro cumpre os requisitos necessários para a prorrogação desse regime domiciliar em que ele se encontra. O prazo, como eu disse, venceu na última quinta-feira. Já havia um pedido protocolado na semana passada. No sábado também houve uma manifestação, depois da abertura do prazo ali pelo ministro Alexandre de Moraes, a respeito do episódio da arma especificamente. A gente lembra, né, que houve aquela apreensão de uma arma, uma Glock 9mm, justamente no nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, em uma blitz no Distrito Federal. Essa arma que estava em posse de um militar do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, e que faz a segurança de Jair Bolsonaro. E esse processo todo está sendo investigado aí pela Polícia Civil do Distrito Federal. E essa arma, então, foi um dos pontos trazidos aí pela defesa como apresentado o argumento, né, de que não houve má-fé também na questão do Bolsonaro ter mantido essa arma na residência dele. Ele justifica por necessidade de segurança, por ter 3 mulheres em casa, então o uso desse equipamento. Essa apuração da Polícia Civil ainda não foi finalizada, né? Ela ainda segue. A PGR orientou que fosse esperado até o fim desse inquérito para que Moraes se posicionasse a respeito do fim ou não desse regime de prisão domiciliar. A expectativa é de que agora, depois de ouvir os advogados, ele bata o martelo sobre o futuro de Jair Bolsonaro. Yuri. Thaisa Medeiros, muito obrigado pelas suas informações ao vivo de Brasília. Matheus Teixeira, quem vem conosco também da capital federal, meu boa tarde a você, meu caro. Uma ala do Supremo Tribunal Federal aposta que Jair Bolsonaro deve continuar em prisão domiciliar. O que você nos conta? Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Yuri. Olá a você, todo mundo que nos assiste. Exatamente, fui tentar apurar ali no STF o que deve decidir o ministro Alexandre de Moraes e, segundo todas as informações, ele tem deixado restrito ali ao próprio gabinete essa decisão, portanto não indicou ainda, pelo menos nos bastidores com quem eu tentei apurar, o que ele deve fazer. Mas a aposta ali de quem acompanha o caso e quem vive o tribunal é de que ele deve manter e prorrogar a prisão domiciliar por ao menos mais 90 dias. A avaliação é que o quadro de saúde do ex-presidente, há provas, os laudos médicos apontam que de fato ele tem essas complicações que, dependendo de como for o cumprimento da pena, pode haver as complicações e eventualmente o Supremo, ao menos parte da oposição ao governo atual, tentar responsabilizar o STF por eventual piora no quadro de saúde dele e que, portanto, do ponto de vista da estratégia política, o mais adequado seria manter ele em prisão domiciliar. E que, do ponto de vista jurídico e técnico sobre a decisão, apesar do episódio da arma, não precisa necessariamente configurar a falta grave que justificaria o retorno dele à prisão. Foi justamente os argumentos que os advogados levaram ao magistrado na reunião desta tarde, de que a arma já estava na casa dele antes da prisão, de que não houve uma ordem para o recolhimento do equipamento e que, portanto, ele não descumpriu nenhuma das medidas que o ministro Alexandre de Moraes havia determinado para o cumprimento da prisão domiciliar. Vamos lembrar que lá quando o ministro determina essa questão dele cumprir
a pena em casa, houve ali uma certa crítica, porque geralmente a prisão domiciliar é apenas concedida e não a partir de um prazo de cumprimento. Foi o que ele determinou, 90 dias, e a expectativa é que ele mantenha novamente um prazo para o cumprimento da prisão domiciliar, em vez de só concedê-la sem dizer até quando, e que o quadro de saúde, portanto, permanece inalterado e com possíveis complicações a depender do decorrer dos acontecimentos, e da mesma forma o quadro jurídico, apesar desse fato novo ter surgido da arma e de poder configurar, segundo o Código Penal, alguma falta grave que justificaria o retorno dele à prisão, a avaliação é que é uma falta, mas que não teria essa gravidade suficiente, uma vez que, como diz a própria defesa, e a defesa repetiu isso hoje para o ministro Alexandre de Moraes, essa falta, na verdade, não houve nada de irregular na conduta do ex-presidente, porque não tinha tido anteriormente uma ordem para o recolhimento desta arma de fogo, Yuri.